Bitcoin pode desmoronar em agosto? É uma dúvida que eu estou recebendo bastante nessas últimas semanas. Muitos assinantes, muitos seguidores vindo me perguntar qual que é a perspectiva para o mercado cripto nesse próximo mês. A gente está passando por um movimento muito forte de alta. O Bitcoin saiu ali dos 100, 105 mil dólares para os 120 mil dólares. Ether muito bem, Solana batendo os 200 dólares, algumas altcoins porrando também, queda de dominância do Bitcoin. Qual é o próximo passo do mercado? Vai passar por uma grande correção, vai ter uma continuidade da alta, especificamente nesse mês de agosto aí, que por algum motivo tá todo mundo falando de queda em agosto. Eu não gosto de prever preço de cripto no curto prazo, mas nesse vídeo eu vou trazer a minha visão sobre o que pode acontecer para o mercado subir ou corrigir nesse próximo mês, quais são as probabilidades, os cenários e como que eu estou posicionando a minha carteira diante desses possíveis cenários, para que no final do vídeo você consiga pegar minha análise, tirar sua própria decisão e investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui para a gente continuar crescendo. Ó pessoal, e antes de começar o vídeo, lembrando todo mundo aí que na descrição do vídeo, no primeiro link, você cai no meu WhatsApp para conversar comigo gratuitamente, tá? Então se você está confuso sobre o que fazer diante dessa quantidade gigantesca de informação, não sabe se sobe, não sabe se cai, não sabe se realiza lucro, não sabe se vai subir mais, não sabe se vai ter out-season, quais altcoins ter na carteira, cara, muita gente com muita dúvida. Meu foco aqui é ajudar todo mundo, eu sempre separo ali 1 hora, 2 horas do meu dia para responder todo mundo que chega no meu WhatsApp. Clicando no primeiro link da descrição, você vai colocar como que está a sua carteira e qual que é o seu objetivo ali no formulário, vai direto pro meu WhatsApp, em 1 semana aí eu te respondo, beleza? Então bora lá, foco em não deixar ninguém desamparado, foco em ajudar todo mundo. Antes de falar de agosto, vamos falar de 2025? Vamos olhar para o mercado sobre uma perspectiva de preço um pouquinho mais longa? Se a gente entende que nesse médio e longo prazo, o que é médio e longo prazo, Gabriel? Médio prazo, 6 meses, longo prazo, 12 meses para frente no mercado cripto. Se a gente entende que dentro dessa janela de tempo tem espaço para novas valorizações, tem espaço para o mercado continuar subindo. A minha visão é que sim, eu mantenho a minha visão. Meu primeiro vídeo do canal nesse ano de 2025 foi a minha visão, foram as minhas projeções de preço e falando que eu acredito que o Bitcoin atinge 150 mil dólares esse ano. E eu mantenho essa minha visão, porque eu espero corte de juros nos Estados Unidos, deve com uma probabilidade muito grande acontecer até o final do ano, 2 a 3 cortes, crescimento do M2, liquidez monetária, liquidez de dinheiro global, vem beneficiando muito o mercado cripto e tende a continuar beneficiando, melhoria regulatória, várias leis aprovadas beneficiando o mercado cripto, já tivemos isso nessa última semana e isso deve continuar beneficiando o mercado, atraindo institucional, demanda, dinheiro institucional e Bitcoin aí nessa faixa entre 130 a 150 mil dólares, continuo acreditando no 150 e acredito que é o melhor cenário possível para o final desse ano. Ótimo, Gabriel. E agosto, que é o que importa. Para agosto, o que a gente precisa para continuar a alta? Bitcoin, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 119 mil dólares, Ether 3.700, Solana acima de 200 dólares. O que a gente precisa para, nesse curtíssimo prazo, 1 mês, 2 meses, isso é curtíssimo prazo no mercado cripto, continuar a alta? Dados fracos de inflação fraca nos Estados Unidos, caindo de preferência, não estagnada. Dados fracos de mercado de trabalho, o que isso significa? Poucas contratações e aumento de desemprego nos Estados Unidos. Acordos tarifários positivos, estamos esperando ainda, anunciar bons acordos aí, senhor Donald Trump. E crescimento do raio do M2, liquidez global. O Bitcoin ele é muito correlacionado ao M2, já trouxe esse gráfico aqui no canal 1 milhão de vezes. Esse crescimento do M2 tende a puxar um crescimento no mercado cripto também. Gabriel, e para acontecer a tal da correção de agosto, que está todo mundo aí falando, o que tem que acontecer com o mercado? O contrário de tudo isso. Dados fortes de inflação subindo nos Estados Unidos e dados fortes de mercado de trabalho, taxa de desemprego caindo. Se isso acontecer, o Fed não vai conseguir cortar juros no futuro próximo. O mercado vai perceber isso e vai falar, opa, não vai ter corte de juros em setembro como a gente pensava. Quando o mercado perceber isso, tomamos na tarraqueta e aí o mercado tende a ficar mais pessimista no curto prazo, quando esses indicadores saírem e quando a precificação de corte de juros em setembro reduzir também. Acordos tarifários ruins, ou seja, o Trump não evolui nada nessa questão das tarifas, e uma estagnação do M2, que é algo que a gente não consegue prever direito, tá? É uma métrica, um indicador econômico extremamente difícil de fazer previsões.
Dito tudo isso, vamos discutir cada um desses 4 pontinhos e falar da probabilidade de cada um e compartilhar um pouco da minha visão sobre eles, beleza? Vamos começar a falar das tarifas, que é o desencadeador de tudo isso. Cara, a gente teve aqui uma porrada de tarifa anunciada pelo Trump nessas últimas semanas, tá? Novas tarifas que serão implementadas a partir de 1º de agosto e no dia 1º de agosto, a partir daí, a gente pode ver uma volta dessas tarifas. Acordos sendo anunciados até lá, novos acordos, então essas tarifas que foram anunciadas podem ser renegociadas até lá, ou a gente pode ver as tarifas de fato sendo implementadas, novas tarifas. Então a gente pode ver uma notícia positiva, uma notícia negativa até o dia 1º de agosto. Essas novas tarifas que foram implementadas pelo Trump são as bolinhas vermelhas, né? Elas são menores do que as tarifas que foram apresentadas no dia da libertação, lá no dia 2 de abril. E a gente teve uma certa redução, né, das tarifas, então de certa forma foi uma notícia positiva, o que estava sendo precificado, que o mercado apostava que seria lá no dia 2 de abril, agora a gente já tem uma certa redução, mas ainda assim quando a gente coloca num espaço de tempo mais longo e a gente vê o resultado líquido das tarifas nos Estados Unidos, né, o que os Estados Unidos cobra para tarifas de importações versus exportações, e a gente vê um aumento substancial nessa alíquota tarifária na balança comercial, no comércio exterior dos Estados Unidos. O que isso significa, Gabriel? Isso significa que mesmo com o Trump reduzindo as tarifas que ele tinha apresentado no dia 2 de abril, isso faria com que essa alíquota tarifária dos Estados Unidos chegasse na casa dos 25%, não foi uma redução tão grande, agora está na casa dos 15%. Então ainda não é tão legal assim. A gente ainda precisa de bons acordos, principalmente com China, México e Canadá e União Europeia também, mas esse está muito mais bem encaminhado. Esses 4 acordos precisam ser anunciados, precisam ser costurados até o dia 1º de agosto, beleza? Caso contrário, esse assunto, esse tema continuará incomodando o mercado. Gabriel, por que incomodando o mercado? Porque o mercado não vai saber como que a economia americana vai reagir a essa questão das tarifas. Se essas tarifas de fato vão aumentar a inflação, então tudo isso impacta a probabilidade de corte de juros futuro. Sem tarifas, a chance e a probabilidade de corte de juros aumenta substancialmente, já no curto prazo, tá? O próprio Powell já falou, o próprio Fed já está falando que se não fossem as tarifas, eles já estariam cortando os juros, beleza? Entendido isso, vamos olhar para como a economia americana está nesse exato momento. A gente tem 2 indicadores que são indicadores muito importantes para definir o corte da taxa de juros. O trabalho do Fed, que a gente chama de duplo mandato, é de manter o pleno emprego, ou seja, a taxa de desemprego controlada nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, manter a inflação controlada também. Então, basicamente, você faz com que as pessoas estejam empregadas, mas que elas não estejam gastando tanto o seu dinheirinho a ponto de fazer os preços da inflação e disparar, porque inflação tira poder de compra das pessoas mais pobres. Então, você fica tratando a economia como essa balança, como esse pêndulo, tentando equilibrar esses 2 lados. Por isso que é muito importante a gente observar esses 2 dados, taxa de desemprego e inflação. Quando a gente olha para a taxa de desemprego nos Estados Unidos, a gente vê que ela passou por um período de alta entre 2022 e 2023, a gente consegue ver essa aceleração, mas da metade de 2024 até agora ela estagnou. A taxa de desemprego nos Estados Unidos está estagnada e mais especificamente no último mês, a gente consegue ver a última curvinha ali desse gráfico, ela caiu. Uma queda na taxa de desemprego, ou seja, mais empresas contratando nos Estados Unidos porque estão confiantes com o futuro da economia americana, ou elas estão contratando por algum motivo muito específico que nesse mês fez a taxa de desemprego cair, que tem a ver com as políticas migratórias do governo Trump. Não sabemos, a gente tem que continuar observando esse dado para ter respostas mais para frente. Só que a grande questão é que nos últimos 2 meses a taxa de desemprego surpreendeu. Todo mundo esperava que ela continuasse subindo e ela começou a cair. Opa, isso dá uma incomodada no mercado. Isso me deu uma incomodada. Calma aí, o mercado de trabalho nos Estados Unidos está forte. Se o desemprego não está subindo, o Fed não tem tanto motivo assim para cortar juros. Inflação, vamos olhar para a inflação. Olha a mesma coisa a inflação. A inflação que ela vem caindo desde a pandemia, desde 2022 até o ano de 2024, onde ela chegou próximo da meta, muito próximo da meta de 2%, ela chegou próximo da meta no final de 2024, o Fed falou, legal, taxa de inflação quase em 2%. Dá-lhe lapada,
vou cortar os juros. Cortou os juros em 0,50% lá no finalzinho de 2024, novembro, junto com a eleição do Trump, que a gente viu tudo subindo, Bitcoin estourando a tampa ali acima dos 100 mil dólares. E o que aconteceu de lá para cá? A taxa de desemprego estagnou. Tá estagnada nos Estados Unidos e também no último mês, a gente consegue ver a última curvinha do gráfico, subiu. Opa, então esse último mês a gente viu inflação subindo e taxa de desemprego caindo. É o oposto do que a gente quer. A gente quer o contrário. Então nesse último mês a gente viu o pior cenário possível para cripto. Exatamente. E o próximo mês? Vai ser do quê? Vai ser de inflação subindo também? Taxa de desemprego caindo também? Porque se isso acontecer, 2 meses, 3 meses seguidos de uma economia indo na contramão do que todo mundo queria, aí a chance de corte de juros vai diminuir. Então, esse aqui para mim é o risco de uma correção em agosto. Esses dados vierem ruins, tá? Na minha visão, esses dados vão definir como é que vai ser o agosto do mercado, como é que serão os próximos meses do mercado. Porque se o mercado falar, não vai ter corte de juros em setembro, vai ter em outubro. E aí a gente talvez entre nesse período de indecisão, nesse período de desconforto, beleza? A gente vê os dados macroeconômicos das próximas semanas e a gente consegue ver um intervalinho de tempo que vai ser muito importante, tá? Na próxima semana, estou gravando esse vídeo no dia 22 de julho, tá? A gente tem PMI, que é atividade industrial, a gente tem ofertas de emprego, que é o JOLTS, que mostra quantas vagas de emprego tem aberto, número importante também. ADP de empregos privados, variação dentro do setor privado de empregos. PIB, uma nova leitura do PIB trimestral do segundo trimestre dos Estados Unidos. Cara, dados importantes, mas o bicho vai pegar aqui. Aqui o bicho pega. Nos dias 30, 31 de julho, 1º de agosto, são talvez os 4 dias mais importantes do ano até agora, cara. Por que eu tô falando isso? 3 dias, na verdade, né? Dia 30, a gente tem decisão de política monetária do Fed. O Fed vai decidir se vai cortar ou não os juros em julho. Muito provavelmente não vai, mas isso é dia 30. Vai ser importante ver a postura do Fed, a postura do Powell, ainda mais porque o Powell está sendo investigado. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Dia 31, saiu o PCE, que é o indicador mais importante de inflação. Então, no dia 30, decisão sobre juros e fala do Powell. O Powell pode falar algumas abobrinhas que pode animar ou desanimar o mercado. Dia 31, inflação. Pode vir alto, pode vir baixo. Pode animar ou desanimar o mercado. Dia 1º de agosto, payroll e taxa de desemprego. O que é payroll? Esses nomes chiques aí. O payroll é um relatório de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que mostra como é que está o mercado de trabalho e que traz, junto com ele, a taxa de desemprego. Taxa de desemprego caindo de novo é ruim para o mercado. Se subir, beleza, dá uma aliviada. E no dia 1º de agosto é o prazo das tarifas também, do Trump decidir se as tarifas novas serão implementadas ou não. Cara, que 3 dias malditos. E por minha sorte eu estarei viajando nesses 3 dias. Estarei no meio do sertão sem internet. Que delícia, hein? Eu acho que esses 3 dias aqui vão definir esses próximos 2 meses do mercado, talvez esses próximos 3 meses do mercado. Por quê? Porque eles vão definir a probabilidade de corte de juros em setembro. O mercado está animado, pensando em corte de juros em breve, em corte de juros em setembro e também em corte de juros mais baixos no longo prazo, tá? Esse é o próximo tópico aqui do vídeo. Mas se o mercado entender que a probabilidade de corte de juros em setembro, que é aquela linha ali, ó, 17/9/2025, a reunião de 17 de setembro, a probabilidade, que é a caixinha azul de ter corte de juros, está em 56%. 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, estava em 95%, tá? Então o mercado já está ficando mais pessimista. Se essa probabilidade cair para menos 50%, o mercado tende a reagir mal, tende a reagir negativamente a isso. Gabriel, qual que você acredita que é a probabilidade, a maior probabilidade? O que você acha que vai acontecer? Vou responder isso no final do vídeo, mas antes eu vou explicar um outro motivo que está deixando o mercado animado e que não tem nada a ver com a macroeconomia e que pode sim fazer preço durante esse período. Então eu expliquei aqui que o mais importante são os dados macroeconômicos que vão afetar a probabilidade de corte de juros. Isso, na minha visão, define como que serão os próximos meses do mercado e esses 3 dias serão definitivos para isso. Segundo tópico que está fazendo preço, está mexendo com o humor do mercado e pode sim sair alguma notícia muito impactante nesse próximo mês e que pode sim fazer muito preço em cripto. Cara, o Trump e toda a sua base de apoio e o Congresso e todo mundo
está caindo em cima do senhor Jerome Powell, presidente do Fed, investigando o cara, inclusive criminalmente, e tentando fazer de tudo para caçar um pelo em ovo para tirar o Powell da presidência do Fed. Calma aí, Gabriel, como assim? O Trump pode demitir o Powell? Não. O Trump não pode legalmente demitir o Powell. Porém, ele pode justificar justa causa. O Powell pode ser demitido, pode ser tirado da presidência do Fed por justa causa. O que é justa causa? Porque pode ser, caso ele tenha comprovado que o Powell ele está tomando as decisões de corte de juros ou não com base em interferência política. Se ele conseguir provar que o Powell não gosta do Trump e ele está decidindo não cortar os juros para ferrar o Trump, isso obviamente é justa causa, porque deve ter uma independência e o Powell tem que tomar as decisões, obviamente, junto com o colegiado do Fed, decisões que estejam alinhadas com a economia americana e não com os seus desejos e interesses políticos. Ele pode justificar, pode ter envolvido algum crime, desvio de dinheiro, suborno, alguma coisa do tipo, roubo, alguma coisa do tipo. E é justamente aí que toda a base de apoio do Trump está atacando o Powell. Tá rolando uma reforma no prédio do Fed. Olha que bizarro, gente. Olha que nível a gente chegou. Tá rolando uma reforma no prédio do Fed há tipo 3 anos. E tá todo mundo caindo em cima e abrindo investigação em cima dessa reforma, porque parece que tá tendo uns negócios bizarros lá na reforma, tipo, uns negócios de mármore, uns quadros super caros, e a reforma tá, tipo, o triplo do preço do que deveria. A sala do Powell vai ter não sei o que, com detalhe de ouro, e a mesa de mármore, e não sei o que, com a madeira que foi tirada lá da Roma, enfim. Tá tendo essa discussão de que a reforma está demorando muito mais, está sendo gasto muito mais dinheiro, e lançaram uma investigação ali para ver se não tem um desvio de verba, um superfaturamento, alguma coisa do tipo. É aquele negócio, o Trump tá doido, a base de apoio dele inteira tá doido para tirar o Powell de lá, e eles vão procurar um pelo em casca de ovo. Se esses caras acharem que o Powell desviou uma caneta, é motivo para justificar justa causa e tirá-lo de lá. Isso pode mexer com o mercado, porque se o Powell sai, a gente já entra numa zona cinzenta de que o mercado pode ficar muito negativo, entendendo que o Trump está interferindo no Banco Central e isso é ruim para a economia americana, mas aumenta muito a probabilidade da gente ter corte de juros rápido e muito antes do que a gente esperava. E aí, ativos de risco globais, que não dependem tanto da economia americana, como é o caso do Bitcoin e das altcoins, podem se beneficiar muito disso. Pode acontecer também do Trump anunciar o novo presidente do Powell, o novo presidente do Fed, já nas próximas semanas, porque o Powell sai da presidência do Fed em maio de 2026. E isso traria algo chamado como Shadow President. O que é esse Shadow President? É o presidente fantasma. Vamos supor que o nosso querido Trump fala, o Scott Bessent, que hoje é secretário do Tesouro, vai ser o presidente do Fed a partir de maio de 2026. Tá bom, gente? Tá anunciado. O mercado vai parar de ouvir o Powell. O Powell vai falar, não vou cortar juros. O mercado vai falar, tá bom, meu amigo, cala a boca. Ô, Scott Bessent, você vai cortar juros? Porque é isso que importa. Daqui a pouco é o Bessent que tá aí. Então, Powell, fala o que você quiser aí. Velho gaga, ninguém mais quer saber de você. Todo mundo agora quer saber do Bessent, porque é o Bessent que vai decidir as coisas daqui pra frente. E aí o mercado já começa a precificar o que será a partir de maio. Olha que cenário complexo. Olha o tanto de coisas que podem acontecer. Então isso não é algo que é certeza que vai acontecer, mas toda essa briga, toda essa discussão entre Trump e Powell, quem será o novo presidente do Fed, se tivermos uma movimentação muito relevante, isso pode mexer com o preço do mercado também, e na minha visão, positivamente. Tá? Um anúncio de um novo presidente do Fed, do sucessor do Powell, é positivo para o mercado, porque o mercado já tende a começar a precificar o que ele vai fazer em 2026. E se ele falar, vou cortar juros pra caramba, meu mandato a gente vai jogar juros lá embaixo. O mercado tende a ficar animado demais com isso, na visualização de que nós teremos um 2026 e talvez um 2027, quem sabe, inteiro de juros baixos nos Estados Unidos. E o mercado é sempre um jogo de antecipação, de expectativa. Dito tudo isso, Gabriel, o que você considera mais provável que aconteça, a reação do mercado, como que você acredita que vai ser e como se posicionar nesse momento? Tá bom, vamos lá. No curto prazo, eu estou mais conservador. Não acredito que a maior probabilidade que a gente tem nesse momento é de uma alta
eufórica e que a gente não veja nenhuma correção e que o mercado vá direto até $130 mil e que comece uma out-season e que a dominância do Bitcoin continue desmoronando, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu consegui prever a economia americana, alguma coisa do tipo e tudo mais? Não, porque os indicadores dos últimos meses não foram tão legais assim. Então a tendência é que não venha uma grande surpresa agora que mude completamente a visualização do mercado em relação a esses cortes de juros em setembro, beleza? Eu sempre reforço aqui que eu não tento fazer previsão de preço no curto prazo. A minha estratégia dentro de cripto, a estratégia que eu aplico com a carteira dos meus clientes dentro da consultoria e o que eu estou direcionando para eles nesse momento é: quando o mercado sobe demais, quando o mercado passa por uma alta, o que você faz? Você realiza lucro, você reduz o risco da sua carteira, você vende na alta e prepara a sua carteira, coloca dinheiro no bolso para eventualmente comprar na baixa. Então, independentemente se eu tentei prever os indicadores econômicos ou não, o mercado já passou por uma euforia muito grande, não temos sinalizações claras de que essa euforia vai continuar. Então, se a probabilidade maior agora for de uma correção no curto prazo, tudo bem, eu quero realizar lucro, proteger minha carteira e eventualmente ter caixa caso o mercado passe por uma correção para eu me reposicionar de novo a preços melhores, tá? Aguentar a volatilidade de curto prazo para estar bem posicionado no longo prazo. Ainda mais considerando que a gente está num patamar que indicadores de sentimento de mercado já estão de certa forma esticados. O indicador medo e ganância está ali em 67, 68, 70. Não é um ultra patamar absurdo? Não. O ultra patamar absurdo do medo e ganância é quando ele bate extrema ganância, tá bom? E aí é quando normalmente a gente tem um topo local, alguma coisa do tipo. Só que ele bate extrema ganância uma vez a cada ano, né? Então eu não quero ficar esperando isso. Como o mercado já está ganancioso, e normalmente mercado ganancioso é sinalização de realização de lucro, a minha sinalização dentro das minhas recomendações e dentro da carteira dos meus clientes está sendo de uma realização nesse momento. Principalmente aproveitando que todos os ativos principais, a carteira de praticamente todos os meus clientes tem entre 50% a 80%, 90% da carteira em Bitcoin, Ethereum e Solana. E esses três ativos porraram. Cara, aproveita para realizar lucro nos três, botar um dinheirinho no bolso e se preparar caso o mercado passe por essa correção. Que eu acredito que sim, existe uma probabilidade que não é ínfima da gente ver uma correção aí de 10% a 20%, que são correções normais para o Bitcoin. Olha o histórico de preço do Bitcoin. E mesmo em ciclos de alta, entre 2023 e 2025, a gente viu várias vezes o Bitcoin corrigir 10%, 20% depois de passar por um rally de alta. Sempre que o Bitcoin passa por um forte rally de alta, ele corrige cerca de 10% a 20%. É a coisa mais natural do mundo. Então eu quero estar preparado para isso, porque eu quero jogar a favor das probabilidades. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, já indo para as conclusões e opiniões aqui do vídeo, macro vai definir a continuidade da alta, todos esses indicadores que eu comentei. Cortes de juros em setembro são essenciais. Se a gente não tiver uma visibilidade clara de corte de juros em setembro, eu acho que o mercado corrige e passa por um período meio obscuro, tá? Talvez em agosto, setembro, não tenho certeza do prolongamento disso, vai depender dos outros dados que vão sair em agosto, tá? Tô falando aqui dos dados que vão sair em julho. De olho nesse PCE, nesse payroll, de olho nos dias 30, 31 e dia 1º, beleza? E euforia de curto prazo, pessoal. Realização de lucro, velho. Subiu, realiza lucro. Caiu, compra. É muito simples. A gente que complica. A gente inclui eu, tá? Às vezes a gente tenta fazer um monte de cálculo, um monte de conta e tudo mais. No final do dia só subiu, vendeu, caiu, comprou. É isso, senhores. Espero que eu tenha respondido a dúvida de vocês, ou pelo menos mostrado todos os cenários aqui. Quem diz que consegue prever exatamente o que vai acontecer em agosto, está mentindo. São muitos fatores que influenciam o mercado. Não está escrito no gráfico o que vai acontecer em agosto, gente. Não dá. Nenhum analista gráfico de verdade acredita nisso. Nenhum analista competente consegue fazer esse tipo de previsão de que em agosto vai ser quando vai acontecer tal coisa, etc, etc. O que a gente consegue é olhar o que define preço no mercado e traçar cenários. Como eu falei, o cenário macroeconômico não está tão confortável assim e o mercado já subiu demais. Faça o que quiser com essa informação.
Meus clientes estão com caixa, meus clientes estão preparados, tanto para uma alta quanto para uma baixa. Graças a Deus, todos com resultado muito positivo. Fico muito feliz com isso. E se você quiser que eu passe também umas dicas na sua carteira, que eu avalie a sua carteira, aí 100% gratuito, tá? Não precisa ser meu cliente, não. Meu cliente você pode se tornar depois, mais para frente, mas a gente pode bater um papo gratuitamente. Primeiro link da descrição. Comenta aqui embaixo a sua visão sobre essa briga aí de sobe em agosto, cai em agosto, vai para cima, vai para baixo, fica lateral, etc, etc. Comenta tudo aí embaixo e se inscreve no canal, porque a gente tá com mais de 10 mil inscritos. Tô feliz demais. Quem sabe a gente bate 20 esse ano. Já pensou? Porra, vou ficar feliz demais. Valeu, pessoal.